Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Legado. Meu nome é Rubens Coelho. Nesse vídeo nós vamos colocar alguns pingos nos is sobre a relação entre pais e filhos e como é que o legado é passado de geração para geração dentro de uma família. Então fica no vídeo até o final e aproveita para chamar os seus filhos, para chamar os seus pais e assistir esse material que está de primeira qualidade. E peço que você faça uma reflexão em família e aborde, converse e troque ideias com as pessoas da sua família que possam estar sentindo alguma coisa em relação aos temas que vamos abordar aqui. Como vocês já sabem, o mundo evolui muito rápido e tecnologicamente transforma a sociedade de forma muito e cada vez mais veloz. O que isso denota na questão de legado familiar? Denota o seguinte, que como a tecnologia muda, mudam os comportamentos. Uma coisa era um filho sair de casa na década de 80 e os pais só iam saber do filho quando ele retornasse para casa. 2 da manhã, 4 da manhã, talvez no outro dia, e os pais ficavam absolutamente desesperados. Por quê? Porque em festa não tem telefone. E na época só existia telefone fixo. Então não adiantava ligar para lugar nenhum. Então os pais, principalmente as mães, coitadas, ficavam em casa desesperadas com seus filhos adolescentes na rua, com a violência aumentando cada vez mais, sem saber o que os filhos andavam fazendo, por onde andavam, se estavam mesmo onde disseram que estavam, e inúmeras vezes descobriam que os filhos diziam que iam para uma festa e iam às vezes para outra cidade. E isso acontecia comumente. Naquela época, com a tecnologia que havia, não se podia localizar os filhos durante uma balada, por exemplo, durante a noite. Enfim, se o filho precisasse de alguma coisa, não tinha recurso nem para pedir ajuda. Então era quem estava junto e deu. Agora hoje, com telefone celular, WhatsApp, ligações a custo praticamente zero, o filho sai, você consegue conversar com ele, perguntar se ele está bem, está preocupado, manda uma mensagem, pode ser que demore para ver porque está dançando, música alta, enfim, mas aí naquele momentinho que foi no banheiro, foi dar uma olhada no WhatsApp, já descobre que está tudo bem. Basta ter um pingo de consciência que o adolescente, o filho, vai poder se comunicar com a família e manter todo mundo tranquilo, e se precisar de ajuda, tem um recurso ali no seu bolso, na sua bolsa, para poder pegar o telefone, ligar e pedir ajuda. E a ajuda chega rapidamente. Portanto, o fato de hoje existir smartphone, existir telefone celular e na década de 80 não existir, muda completamente o comportamento das famílias, muda completamente o comportamento dos filhos e o comportamento dos pais. Portanto, a evolução tecnológica sim transforma comportamentos e às vezes transforma os pais em monstros pré-históricos. Por quê? Porque os pais assimilam parte da tecnologia, outra parte não. Por exemplo, muitos filhos jogam videogame, os pais chegam, sentam, jogam um pouquinho. Mas qual é o nome dos jogos? Qual é o nome dos personagens dos jogos? Os filhos costumam assistir vídeos no YouTube com os youtubers que falam dos jogos que eles gostam. Os pais não chegam a tanto, não tem tanto tempo para investir quanto os filhos. Então os filhos estão a anos-luz dos pais em relação aos termos, à linguagem, à importância e relevância para aquela idade daqueles conteúdos. Não tem nem como acompanhar e nem é plausível acompanhar. Portanto, quanto mais recurso a criança, o adolescente ou o jovem adulto tem nas mãos, mais distante ele fica do que é a realidade dos seus pais. E isso causa um problema muito grave, um problema de conexão, um problema de engajamento de pais e filhos. Por quê? Porque eles falam línguas diferentes. Mesmo falando português, eles falam línguas diferentes. A forma como os filhos se comunicam com seus amigos é completamente diferente da forma como eles se comunicam com os pais. E o que isso decorre? Decorre de um problema de comunicação crônico. Isto é, mais da metade do que se é dito não se é entendido porque simplesmente
não se conectam. É mais ou menos como você postar uma coisa que você gosta muito, mas ninguém gosta. Ninguém curte, ninguém comenta, ninguém fala nada, às vezes ninguém nem entende. Agora, se você posta uma coisa que toca o coração das pessoas, um monte de like, um monte de comentário, tem engajamento. Portanto, sem você se conectar de forma adequada com seus filhos, não tem como você transmitir nenhum legado para ele. E é esse que é o grande problema da questão. Portanto, nesse momento, recado para os pais, é a hora de sentar e tentar melhorar o engajamento com seus filhos. Não é saber o que ele está fazendo, não é saber por onde ele anda, não é saber com que amigos ele anda, mas é participar junto do que ele vive, do que ele gosta, do que ele convive. Para quê? Para que haja uma aproximação com os seus filhos. Portanto, não adianta só saber o que ele está fazendo. Você precisa fazer junto. Mudou tudo. Por que mudou? Mudou porque as tecnologias avançaram, os recursos aumentaram e as possibilidades de interação, entretenimento e diversão aumentaram muito. Se os pais não participam disso, eles ficam de fora e passam a ser vistos como verdadeiros monstros pré-históricos quando precisa dar um conselho, quando precisa perguntar alguma coisa que pode ser grave, por exemplo, como o uso de drogas, por exemplo, como gravidez na adolescência. Se você não está conectado com o seu filho, como é que você vai transmitir um recado importante e ele vai ser assimilado de forma completa pelo seu filho? Não vai acontecer. Ele vai se aconselhar com o amiguinho, ele vai se aconselhar com a namoradinha, ele vai se aconselhar com qualquer pessoa, menos o dinossauro que está dentro de casa, que é conhecido como pai e mãe dessa criança, ou desse adolescente, ou até mesmo desse jovem adulto. Portanto, pais, o Dia dos Pais está se aproximando e é uma belíssima oportunidade de melhorar esse engajamento entre pais e filhos. Sentem com seus filhos e divirta-se com eles. Entenda o que eles estão jogando, entenda dos grupos com os quais eles estão interagindo. Não apenas fique sabendo, mas conheça os personagens, conheça os youtubers que seus filhos assistam vídeos com eles, comentem, conversem, fiquem juntos. Aproveite o isolamento para fazer uma aproximação do seu filho, porque se ele cresce e entra numa fase turbulenta, de explosão hormonal, de descobertas, como é a fase da adolescência, e você está desconectado, ali é muito mais difícil de você retomar essa conexão, de você participar de forma ativa da vida dos seus filhos, sem ser percebido como um grande dinossauro, monstro pré-histórico que está falando chatice no ouvido deles. Por outro lado, é muito importante que os próprios filhos entendam as limitações dos seus pais. Entendam que qualquer ogrice, qualquer comportamento superprotetor, qualquer comportamento divergente da linguagem e da forma como você vê o mundo, vinda dos seus pais, esses comportamentos vêm com a melhor das intenções, vêm por amor, vêm porque no fundo, bem lá no fundo, tudo que eles querem é o melhor para vocês. Por quê? Porque você, como filho, você é uma extensão dos seus pais, de certa forma. Porque quando seus pais vierem a faltar, tudo o que seus pais construíram vão ficar de legado para você. E eu não estou falando de herança. Herança é aquilo que você recebe quando você perde seus pais. Você recebe uma herança, são coisas. O legado é aquilo que seu pai deixa que transformou você. Aquilo que sua mãe deixa que transformou você em quem você é. São as vivências, os ensinamentos, os momentos juntos, as emoções, a forma de ver o mundo e a forma de lidar com os seus problemas mais íntimos e também com as suas dores. Portanto, legado
é aquilo que você aprende. E uma vez que você vê e aprende, ninguém tira mais de você. A herança não. A herança são bens materiais que são passados de pais para filhos pelo que a família construiu, mas isso daí é efêmero. O legado não. O legado é eterno. O legado é conhecimento. O legado é maneira de ver o mundo. O legado é, mesmo quebrado, você tem capacidade de se reerguer e voltar a ser uma pessoa plena. Por quê? Porque você aprendeu a resistir, porque você aprendeu a cair e levantar, porque você aprendeu a suportar golpes fortes e ainda assim se manter de pé. Isso é legado. Não o que os pais e mães superprotetoras fazem com seus filhos hoje em dia. Por quê? Porque na geração passada os filhos sofreram muito com a ignorância dos pais. Era coisa, homem não chora, era aquela coisa de tem que trabalhar duro para vencer na vida, tem que ser responsável, aquela coisa meio militarizada que ia para dentro das famílias, aquele comportamento reto e sem curvas e sem arestas, aquela coisa que os pais herdaram muito pior dos avós e que passaram por isso durante sua infância e tentaram amenizar um pouco, mas ainda assim estavam encrostados desse tipo de visão de mundo. Hoje em dia, o que acontece? Os seus pais querem te proteger e te blindar disso. E estão fazendo de você uma manteiga derretida. Estão fazendo de você uma criança, um adolescente absolutamente despreparado para enfrentar os problemas da vida. Pessoas mimadas, pessoas ansiosas, pessoas angustiadas, como dizem no linguajar de hoje, pessoas mimizentas que não param de reclamar, vitimistas, porque é óbvio, o pai e a mãe que fica o tempo inteiro passando a mão na cabeça da criança, fazendo tudo que a criança quer. Tem 3 casais e 2 crianças num jantar. A TV está ligada no programa infantil. Não tem como essa criança chegar na adolescência com estrutura emocional para lidar com os problemas da vida, para passar numa prova difícil, para poder enfrentar um ambiente de trabalho hostil, para poder enfrentar um serviço militar. E aí começam a buscar subterfúgios e estarem sempre protegidas de tudo como sempre estiveram. Só que a vida não é assim. E aí isso causa depressão, angústia e todas as mazelas que decorrem disso daí. Culpa de quem? Dos pais. Por quê? Porque não souberam transmitir o legado de transformação e de resistência às coisas que acontecem que receberam dos seus pais. Dentro de todo aquele comportamento grotesco, eles receberam e herdaram isso. E aí, no afã de proteger de tudo que eles sofreram, eles acabam estragando as crianças. E estragam mesmo. São pessoas que não conseguem enfrentar um término de namoro que já querem cortar os pulsos. Pessoas que não têm o menor preparo para a vida, para as coisas mais simples da vida. Fugiu do padrão, como dizem, acabou o Todd, eu faço um escândalo. Para a gente amenizar e resumir um pouquinho o recado que eu trouxe para esse vídeo, como um presente para as famílias, em nome da comemoração ao Dia dos Pais, eu trouxe algumas observações importantes para fazer para os pais, para com os filhos, e para os filhos, para com os pais. Eu peço humildemente, no afã de ajudar o maior número de famílias possível, que você comente, compartilhe e dê like nesse vídeo para que o YouTube possa distribuir para o maior número de pessoas possível e a gente possa levar essa mensagem para as famílias. Para os pais, número 1, independente da criação que você teve, das dores que você teve, das frustrações que você teve quando você era criança, quando você era adolescente, peço que você não transmita essas frustrações para os seus filhos na hora de ensinar a vida para eles. Pense em tudo que ele terá que enfrentar, sim ou sim, na vida, e o prepare para a vida. Mesmo que corte o seu coração, ter que repetir padrões que tanto te machucaram quando você era criança. Por quê? Porque frustração faz parte do processo. Porque
não faz parte do processo de desenvolvimento. Porque errar faz parte de construir o acerto. E tá tudo bem. Dói, dói, deixa chorar. Ensina que faz parte do processo e ensina a consistência. Ensina a repetição até dar certo. Não passa a mão na cabeça e faz por ele. Não faz sentido. Isso não prepara para a vida. Você pode superar aquele problema pontual, você está criando um problema muito maior para o futuro. Porque você não está deixando esse passarinho voar. Você está quebrando a asa do passarinho. É isso que você está fazendo quando você passa a mão na cabeça e não deixa o seu filho enfrentar os problemas que são inerentes à vida, que são da idade dele e que precisam ser enfrentados. Dá o apoio, mostra que você está lá para ajudar, mas deixa ele fazer, deixa ele se virar, deixa ele aprender, deixa ele se moldar frente aos desafios da vida, porque é isso que faz de uma pessoa quem ela é. Se você faz por ela, acolhe, bota debaixo da asa e resolve tudo e deixa sempre confortável, quando você não estiver, essa pessoa com 5, 10, 15, 20 ou 30 ou 40 anos na cara vai ser dependente, porque nunca precisou fazer sozinha. E aí a gente vê muitos aposentados sendo arrimo de família, mantendo do neto, cunhado, filha e cuidando, e é o dinheiro da aposentadoria dessa pessoa que mantém a família inteira. Por quê? Porque passaram a mão na cabeça, a criatura chegou com 40 anos de idade, sem trabalho, sem ter condições de se virar, porque sempre teve quem fizesse por ela. Por mais que doa, saiba dizer não na hora certa. Por mais que doa, saiba conduzir pelo caminho mais difícil, que é o caminho que proporciona crescimento, para que haja desenvolvimento pessoal, para que uma pessoa se molde, e isso é parte do legado que você pode deixar para essa pessoa. Número 2, esteja perto do seu filho. Saiba conversar com ele na linguagem dele. Entenda quem são os heróis e os vilões de todos os jogos que ele joga, de todos os youtubers que ele vê, para que você tenha a possibilidade de comunicação plena com seu filho. Esses são os 2 recados para os pais. Agora, para os filhos, recado número 1. Saiba sempre que tudo o que seus pais fazem por você é por amor. Você pode estar revoltado, você pode estar brabinho, você pode estar achando que o seu pai é o pior do mundo porque não fez isso, porque não te deu aquilo, ou porque não te proporcionou determinada coisa, enfim, porque não te deixou ir numa festa. Saiba que lá no fundo da última das razões dele, você está em primeiro lugar, porque uma das funções vitais dos humanos é preparar os seus filhos para a vida. Quando ele te diz um não, ele está construindo vários sims lá no futuro, que você hoje não é capaz de ver, mas que com certeza um dia na vida você vai ver que tudo faz sentido. E o dia do esclarecimento começa quando você tiver o seu próprio filho. Aí você vai começar a entender muitos dos comportamentos dos seus pais. E número 2, não seja perverso com seus pais. Abra as portas para que eles possam entrar. Convida para sentar junto e comungar com eles. Não simplesmente o taxe de dinossauro, de tiozão, de tipo, nunca vai entender isso aqui, não sabe de nada, das novidades, das coisas que estão da hora ali, e deixa eles de fora. Porque na hora que o bicho pegar, todos os seus amigos vão correr. E os únicos que vão ficar do seu lado são os seus pais. Portanto, não exclua eles agora que você não precisa, porque logo ali na frente você vai precisar. E pode ser que eles estejam com o coração partido
e possam fazer muito menos do que poderiam se já estivessem a par do problema desde o início, porque vocês têm momentos juntos, porque vocês fazem as coisas juntos, porque você mostra as novidades para eles e com isso ele tem acesso a um possível problema lá na frente muito antes do que depois que a vaca já foi pro brejo. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todo mundo. Um grande abraço, valeu!